Você precisa evidenciar a cultura organizacional para a ONA e o auditor te cobrar várias evidências e você não sabe como evidenciar isso de maneira didática. Eu vou te explicar nesse vídeo, fique até o final, de como a gente consegue evidenciar toda essa cultura organizacional de maneira prática, objetiva e que você consiga fazer uma boa auditoria. Entenda que é importante você ficar até o final desse vídeo para entender e poder fazer uma excelente auditoria e um excelente trabalho. Eu sou o Celis, consultor há mais de 30 anos, já fui professor de auditores e tenho muita experiência nesse aspecto e vou conseguir ajudar vocês nessa tarefa de avaliação, de auditoria, de upgrade, em todos esses sentidos. Rapidamente, eu trabalho com auditoria, diagnóstico, treinamento, consultoria presencial à distância e ajudo vocês. É só entrar na descrição que você consegue entender e ver como funcionam nossos trabalhos. Também tem um Tira Dúvidas que você vai entrar lá, se você quiser contratar a minha hora, fazer um Tira Dúvidas online, você faz o agendamento, faz o pagamento, tudo seguro e você consegue conversar pessoalmente comigo. Beleza, pessoal? Sem mais delongas, vamos entender como eu evidencio cultura para a auditoria? Vamos lá? Vamos falar sobre cultura, um outro grupo de requisito novo específico na ONA, que agora ele deixa muito claro. Ele quer justamente explicar de que maneira a gente precisa entender que a cultura, ela movimenta a oportunidade de melhoria, ela movimenta ciclos de melhoria, ela promove a qualidade. E já no primeiro requisito, sem mais delongas, promover por meio da abordagem estruturada e contínua a disseminação dos padrões de conduta e das estratégias organizacionais para todos os colaboradores, prestadores de serviço e partes interessadas. Veja bem o que a própria orientação desse requisito da ONA fala. Ó, a organização deve garantir que todos os envolvidos na operação, incluindo o quê? Colaboradores, prestadores de serviço e demais partes interessadas, conheçam e compreendam e incorporem os padrões de conduta institucional, descritos no Código de Conduta, bem como nas estratégias organizacionais, que incluem os objetivos e metas e ações prioritárias definidas para alcance dos resultados esperados. O que ele fala? Ó, disseminar o Código de Conduta e estratégia institucional por meio de uma comunicação estruturada, multimodal e contínua, promovendo ética, engajamento, alinhamento estratégico e cultura centrada na pessoa ao longo da jornada. O que isso quer dizer, pessoal? Que esse código de conduta que estabelece, né, a disseminação de quais são os nossos padrões, quais são as nossas missões, isso tem que estar muito claro com vocês. Está muito claro nos contratos que vocês prestarem, com fornecedores, com os colaboradores, com os prestadores de serviços internos, os fornecedores de serviço, por exemplo, se tem um laboratório, se você tem, por exemplo, um hospital que tem uma interface com um laboratório, com uma clínica de imagem, como que todos esses envolvidos na operação sabem da conduta, do código de conduta, da transparência, dos canais de acesso. Se eu quiser fazer uma denúncia, como que isso funciona? De que maneira isso está disseminado, essa cultura organizacional em relação à ética, compromisso ético, gestão da qualidade, missão, valores. É isso que basicamente a ONU está pedindo. O que ela dá ainda como sugestão de evidência? Registro de capacitações e treinamento sobre o código de conduta, ou seja, né, você vai ter que elaborar e construir um código de conduta, as estratégias organizacionais, materiais de comunicação interna, como é que se divulga missão, visão e valores, canais de denúncia, né, murais, intranet, campanhas institucionais, o próprio site, mídia social, o registro de reuniões, apresentações institucionais ou integração com novos colaboradores, ou seja, eu tenho que ter em algum momento nas atas um reforço dessa missão de visão, desses padrões dessa conduta ética. A gente pega às vezes auditorias internas e vai analisar nas reuniões, nunca se fala em missão, visão e valores. Então coloque lá no seu cronograma, de tempos em tempos, você reforçar, pessoal, essa é a nossa missão, vamos lembrar da nossa missão. Coloque no teu cronograma de treinamento, que você inclui no treinamento, sei lá, você está falando de um treinamento muito comum, higienização das mãos. Inclua missão, visão e valores e o código de ética, alguma coisa do código de ética, nesse treinamento. Aí você vai anotar lá na pauta daquele treinamento aqueles assuntos e você consegue rastrear e demonstrar que a cultura está sendo disseminada, entendeu?
nos novos colaboradores, você ter evidência que ele teve ciência disso. Então, a minha sugestão, pessoal, são os procedimentos regulamentando isso, os relatórios disso, fluxo, os indicadores, cronogramas de treinamento, registro de treinamento, avaliação de treinamento, mas principalmente, imagine o seguinte, se no dia da auditoria eu te pergunto, sabe, fulano, ou se o auditor me pergunta, Célio, onde que estão registrados que você promove a cultura? Ah, estão nas atas. Quais atas? Ah, estão nos treinamentos. Quais treinamentos? Você percebe que você precisa indexar todas essas informações de uma maneira única? Então, o controle da documentação no manual novo fica muito mais importante. Então, o que acontece? O escritório da qualidade, a parte, né, de cartório da qualidade, o controle da qualidade passa a ser extremamente importante nesse novo manual para que eu consiga evidenciar isso. Então, se eu monto uma tabela dinâmica, por exemplo, no Excel, você, inclusive, escreva aí nos comentários se você manja muito bem de tabela dinâmica no Excel. Escreva aí nos comentários se você conhece ou não. Vamos lá, dependendo quantas pessoas escreverem que não tem bom conhecimento, a gente prepara uma aula de tabela dinâmica no Excel para controle da qualidade específico aí para a gestão da qualidade nacional para a ONA. Escreva então no comentário quanto você manja, quanto você conhece tabela dinâmica, porque é uma solução muito simples, fácil quando você aprende a usar, para resolver esse problema. Então, na tabela dinâmica, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar tudo. Chegou uma ata, opa, o que é essa pauta da ata? Você vai colocar o assunto, você vai colocar lá, você vai, isso aqui falou sobre cultura, então você vai colocar cultura. Ah, chegou aqui, nós temos aqui um treinamento, que a pauta também é cultura. Então, na hora que você joga essa tabela dinâmica, você vai dizer assim, bom, assunto cultura, como se fosse uma indexação, index. O que teve de cultura nesse nosso ano? Então ele vai puxar cultura, teve treinamento tal, ata tal, na enfermagem, na farmácia, no centro cirúrgico, teve indicador tal, teve o treinamento tal, treinamento tal, treinamento tal. Então você percebe, quando você faz uma indexação, você consegue puxar tudo que você fez na hora para o avaliador. Então isso a gente faz em tabela dinâmica, pessoal. Tá? Vamos lá, vamos em frente. Aí nós temos o outro requisito, já passando aí para o nível 2, mensurar, monitorar periodicamente a cultura da segurança organizacional. Ou seja, aqui é o controle, é mensurar como que essa cultura e os seus resultados. Então, espera um pouquinho, eu estou fazendo lá vários indicadores, várias atas, tem melhorado a minha cultura, tem melhorado os processos, tem diminuído as não conformidades. Então, o que acontece? Aplicar instrumentos validados para mensurar a cultura da segurança, analisando resultados de forma multidisciplinar, transformando-os em planos de ação. Pessoal, isso que é basicamente, né, um ciclo PDCA no indicador, na ata de reunião, no treinamento, na pesquisa de satisfação do cliente, né? Transformar isso de maneira estruturada e integrado tanto a governança clínica quanto a gestão da qualidade. Então, olha bem, nesse caso, quando a gente fala em cultura, ó, o que ele fala? A organização deve utilizar instrumentos validados e adaptados à realidade da assistência e da cultura, como, né, o HSOPS, né, que fala justamente desse critério de análise da segurança do paciente, da cultura de segurança do paciente, ou o CAQ, que fala justamente de alguns uns critérios de segurança. Se você não conhece, deixa aí no comentário. Célio, eu não conheço muito bem desses dois requisitos. Você pode explicar, a gente prepara uma aula, mas escreva algum comentário se você tiver dúvida em relação a esses dois critérios aí de questionário. Ou equivalente, se você estabelecer algum equivalente confiável, com rastreabilidade, com referencial, você pode colocar isso também. Não só esses dois que eu indico aqui, que o próprio manual também indica, mas você também pode colocar aqui. Bom, a periodicidade da mensuração ela deve ser previamente definida, ou seja, então, a cada quanto tempo eu vou mensurar a cultura do paciente? Né? A cada quanto tempo eu vou estabelecer esse critério? Uma vez por ano, né? Eu preciso estabelecer esse critério previamente para poder ter uma rotina. Sugestão de evidência, que é a aplicação prática do instrumento validado, quer seja aqueles dois ou quer você coloque. Análise crítica desses resultados, identificação de eventuais causas, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades. Plano de ação definido.
evidência devolutiva dos resultados às equipes, ou seja, então percebe, então se eu tenho todo um conjunto de informação, eu tenho que dar retorno para a equipe daquilo que a gente foi monitorado da cultura. Né? Então se eu dei treinamento, se eu fiz ata, se eu fiz, se eu tenho um indicador, eu tenho que ter esse feedback, o ciclo completo envolvendo todo mundo. Apresentação dos resultados da mensuração da cultura de segurança à alta direção para serem considerados no plano estratégico. Olha aqui, pessoal. Apresentação da mensuração da cultura de segurança à alta direção para serem considerados no plano estratégico. Então, procedimentos, controles e, lógico, eu não coloquei aqui, mas planejamento estratégico está aqui bem definido. Próximo requisito, promover e sustentar uma cultura de aprendizado contínuo de compartilhamento de conhecimento, integrando essa prática em todos os níveis e áreas da organização. Vejam, se a gente voltar aqui, pessoal, né, quando a gente pega mensurar e monitorar, e se eu seguir o PDCA, e se eu seguir essas orientações aqui que eu coloquei, que foram colocadas ali do manual, pessoal, automaticamente isso aqui é redundante. Né? Então, estruturar uma educação permanente e informal, incentivar, né, a análise não punitiva de eventos, sistematizar lições aprendidas. Então, aqui, ele está dando um reforço que tudo que a gente for encontrar numa ata, no plano de ação, no indicador, um registro de ocorrência de não conformidade, tenha um caráter, né, inicial, primordialmente, que ele seja não punitivo em relação a esses eventos. Criar essa rotina dele não punitivo. Lógico, não punitivo aqui, pessoal, sempre no sentido, não, eu não vou punir. A pessoa cometeu um erro grave com o paciente, eu não vou punir. Depende, né? Depende da circunstância. No primeiro momento não é punitivo, mas faltas extremamente graves não significa que você não vai poder mandar embora o funcionário porque ele cometeu um fato grave. Então, basicamente é isso. A sugestão de evidências está falando do quê? Um programa estruturado de educação permanente, ou seja, ele foca mais aqui no sentido de educação, de treinamento, né? Análise dos eventos, das mentorias, integração com lições. Então, aqui ele está focado basicamente esse requisito em treinamento e capacitação e disseminação dessa cultura. Então, a minha sugestão, traduzir tudo isso, como isso vai acontecer através de procedimentos, os controles, como é que você vai controlar isso, o treinamento, o foco, a dinâmica, os cronogramas de treinamento, os registros, já aqui incluindo a avaliação de eficácia, né, nos treinamentos, a avaliação reativa do treinamento, sempre tem que ter, integração, interface com os setores, então não adianta você pegar a equipe da farmácia, ficar treinando farmácia, seus maiores problemas estão na interface do teu setor, né? E a forma como você dissemina esta cultura. Bom, pessoal, lembro mais uma vez, se você tiver dúvida, você precisa resolver um problema rápido, você está com uma auditoria marcada, está com uma dúvida, precisa fazer um upgrade, clica na descrição do nosso vídeo lá embaixo, quase no finalzinho, tem um link que você escolhe a data, o horário e você consegue me contratar ali por quantas horas você quiser para fazer o Tira Dúvida. Lembro também que nós temos mentorias, individual ou coletiva, nós fazemos diagnóstico, consultoria presencial à distância, é só clicar no nosso contato que a gente faz esse trabalho no Brasil inteiro. Vamos lá? Bom, pessoal, então o que ele quer aqui nesse requisito no 1.4, agora no requisito de nível 3? Fomentar a mudança de cultura por meio da inovação com iniciativas estruturadas. Então, olha, fomentar, ou seja, produzir a mudança por meio de inovação com iniciativas estruturadas. Guarde isso aqui. Alinhadas à estratégia organizacional que estimulem a criatividade, uso de tecnologia, melhoria dos processos e com participação de equipes. O próprio manual coloca lá, estruturar a inovação como prática estratégica em ambientes dedicados, critérios claros, gestão de risco, avaliação de impacto e alinhamento do planejamento institucional. Pessoal, basicamente, o que ele está dizendo quando ele fala aqui? Fomentar a mudança da cultura por meio de inovações, de iniciativas estruturadas. Plano, pessoal. Descrito, como é que é o plano para aquisição de equipamentos? Quais são as fases? Quem participa? Critério multidisciplinar. Percebe? Eu vou fechar um contrato, como é que funcionam novos contratos, novos serviços. Eu vou fazer inovações, qual que é o roteiro que eu tenho que ter, qual que é o roteiro que eu devo seguir.
Então, percebe? É a linha de conduta, o que que eu devo fazer para cada projeto. Quer seja em questão de equipamento, de estrutura físico-funcional. Então, eu não posso agora, eu quero fazer cirurgia neurológica na coluna. Eu agora saio atirando para tudo quanto é lado porque eu quero fazer desse jeito, porque eu sou neurologista, sou médico especialista, então eu quero fazer do meu jeito. Não. O aspecto técnico, fundamentação técnica, está dentro da sua especialidade. Mas se um outro cardiologista, se um cardiologista quer fazer um outro projeto de uma outra área para a área dele, é uma outra, o conhecimento técnico é de um jeito. Bom, se eu estou no laboratório de análise clínica, quero comprar um equipamento novo lá para o setor de bioquímica, esses 3 setores têm que seguir o mesmo roteiro. O que que eu tenho que olhar? De riscos, estrutura físico-funcional, hidráulica, elétrica, lógica, percebe? Eu preciso verificar análise de custo, né? O ROI, qual que vai ser o retorno sobre o investimento, ou seja, percebe? Aspecto financeiro. Então, eu tenho que montar um roteiro, criar um roteiro, para quê? De que maneira eu faço, eu vou ter essas iniciativas estruturadas. E fomentar o quê? Você incentivar através das reuniões, dos treinamentos, incentivar os colaboradores a trazer novas ideias, isso é estruturar. E você vai registrando isso ao longo do tempo. E lógico, o que que o manual dá? O manual, ele coloca várias sugestões. Então, como é que a gente vai colocar aqui, por exemplo, como sugestões, né? Então, nós temos lá, diretriz institucional de fomento à inovação. Qual que é o documento que normatiza isso? Qual que é o POP? Como é que é feito o incentivo? Qual que é o número do POP? Sou auditor, escuta. Qual que é o procedimento, a norma, a instrução de trabalho? Aonde que está escrito como vocês fazem o fomento? Então, eu tenho que chegar lá, né? Fomento da inovação. Qual é que é o documento que fala sobre isso, que organiza isso? Tem que ter um POP. Registro de evidências inovadoras, ou seja, o meu almanaque da qualidade que eu sempre falo para vocês, relatório da avaliação dos resultados e impactos, ou seja, né, o projeto até a implantação, até isso, exemplo de soluções desenvolvidas, adoção de tecnologias e metodologias inovadoras, indicação de indicadores, melhor falando, de inovação alinhados aos objetivos estratégicos, ou seja, registro de seleção, priorização e validação de projetos inovadores, lições aprendidas com essas iniciativas implementadas, ou seja, são as evidências. Qual que é a minha sugestão? É a história de tudo isso, mas principalmente o controle de tudo isso. Percebe que a gente precisa organizar essas informações. Não basta na ONU você só ficar fazendo isso aqui. Você tem que, na hora da auditoria, mostrar para o avaliador. E esse é o grande problema que eu vejo nas instituições. As pessoas fazem, na hora de mostrar, não conseguem achar. E o avaliador fica inseguro. Um bom avaliador, diga-se passagem, fica inseguro e ele coloca fragilidade. Aí eu chego ao relatório, você fica frustrado. Puxa, eu trabalhei um ano inteiro, fiz um monte de coisa e ele não recebe um parcial conforme. Justamente esse é o grande problema que nós temos aí. Eu devo até gravar um vídeo sobre isso em relação à didática da apresentação. Vamos lá, pessoal. Ainda assim, nós temos, né, o requisito ainda de número 3, ele fala aqui, avaliar sistematicamente a efetividade das ações de melhoria implantadas com base nos resultados de mensuração da cultura de segurança, promovendo ciclos continuados de aprendizado. Analisar sistematicamente a efetividade das ações. Onde é que eu vou colocar, pessoal? Está até aqui embaixo, ó. Por isso que eu já deixei aqui, ó. Planejamento estratégico. Então, sistematicamente, eu tenho que revisar o planejamento estratégico? Tenho. Então, sistematicamente, eu vou aonde? Eu vou lá no planejamento estratégico e faço essa análise da efetividade dessas ações. Então, ele coloca aqui, ó, integrar e mensurar a cultura a ciclos formais de melhoria contínua, com reavaliações, benchmark interno, análise de recorrência, participação ativa da equipe. Joga tudo isso no planejamento estratégico. Então, ele vai ficar um documento bem robusto e vai atender essas soluções ali também. Sugestões e evidências, pessoal, que a própria ONA coloca. Relatórios comparativos de ciclo de avaliação de cultura de segurança, então você pode colocar isso como ciclos de avaliação de segurança. Planos de ação com foco nos atributos identificados, né? Comunicação, não punitividade, ou seja, né? A forma com que você faz a análise disso. Os indicadores de efetividade das ações, ou seja, quais foram, né, os indicadores, de que maneira você vai monitorar a cultura e quais são os indicadores que você vai criar de efetividade, ou seja, de que aquilo realmente produziu um resultado. O indicador de efetividade é o indicador de produção de resultado.
né? Então ele coloca aqui, ó, indicadores de efetividade das ações implantadas, melhora em domínios específicos da cultura, redução de notificações tardias ou omissas, ou seja, aquela subnotificação que a gente sempre tem na área de saúde. Então, são situações que a gente trabalha. E a minha sugestão é o planejamento estratégico, pessoal. Então, a gente vai trabalhando com essas situações, né? E aqui nós também podemos ter ainda, que o próprio manual coloca, registro de análise e reincidência de falhas culturais ou de percepção da segurança, relatório de reuniões, devolutivas de equipe, relatórios de ações aprendidas, atualização do plano institucional de segurança com base nos achados. Ou seja, aí nós temos diversas informações que você pode utilizar nesse tempo aí. Beleza, pessoal? Então deixa no comentário se você entendeu tudo aqui. Se você tem alguma dificuldade, isso vai ajudar bastante, porque eu vou te responder e assim você vai ter melhor noção sobre esse grupo de requisito da cultura. Se você veio até aqui, se você chegou até aqui, muito obrigado, deixa o seu like, faça um comentário, escreva a sua dúvida, escreva de onde você está falando para a gente verificar se nós temos cursos disponíveis presencialmente aí na sua cidade. Valeu, até mais!